Imagina una mulher cansada, ao atardecer, mirando por la ventana mientras el olor de los frijoles em el fuego se mescla com el sonido lejano de ninos julgando. Pero su coração está apretado, cuentas vencidas, hijos distantes, nietos que necessitam cuidado, es a soledade que insiste em legar. Así eram também las mulheres de antes, que entre o dolor y na esperança encontravam fuerzas em no invisible. Tu, querida minha, alguma vez has sentido o peso de levar sola a tu família? Se é esse assim, comenta amém ou Y camina comigo em esta história lena de mistérios YFE. Aquela tarde bochornosa, el pueblito parecia envuelto em um manto de silencio. El viento soplava traindo consigo o aroma dulce de flores marchitas, mesclado com el fuerte olor de las velas encendidas frente a una pequena capilla. El chirrido de los portones de hierro y el canto lejano de galo completavam la escena. Las paredes de barro guardavam ecos de antiguas orações, cada piedra del suelo parecia conhecer historias de dolor y esperança. Se cuenta que, em tempos de miséria y persecuciones, el pueblo sencillo comenzó a sussurrar o nome de uma figura misteriosa, la Santa Muerte. Não era uma santa reconhecida, sino uma representação nascida del miedo y la F entrelazados, rosto de calavera vestido com túnica, sosteniendo la guadana que recordava tanto a la cosecha como ao final de la vida. Las mulheres de aquel lugar, muchas de elas madres y abuelas como tu, queridas, se sentiam atraídas por essa imagem, porque reflejava suas próprias batalhas, viu duelo por los hijos perdidos, la soledade de noches largas, la incertidumbre de manana. Imagina uma senhora de manos endurecidas por el trabalho, levando flores sencillas margaritas recugidas del pátio y colocando-las a los pies de aquela figura. Sus olhos, llenos de lágrimas, no pediam riquezas, solo la supervivência del marido enfermo que su nieto no fuera atrapado por la violência de las calles. Para muitas de elas, era como hablar com alguém que conhecia de cerca o sofrimento humano, porque essa calavera lhes recordava que todos compartimos o mesmo destino, la muerte. Pero, hermana mía, lo que havia ali não era solo miedo. Também era uma chispa de esperança. Ao mirar aquela figura sombria, algumas mulheres sentiam que Deus podia escuchar suas súplicas incluso através de esse gesto pouco comum. Rezava em voz baixa, quase com vergüenza, pedindo proteção para a família, comida em la mesa, fuerzas para soportar o dolor del cuerpo envejecido. Mientras las velas se derretiam lentamente, creiam que alguém las escuchava. Las historias começaram a circular. Decían que um niño enfermo havia melhorado después de que sua abuela rezara ante la Santa Muerte. Outra mulher contou que su hijo, desaparecido por dias, regressou misteriosamente tras uma oração. Los testemunhos se multiplicavam, la devoção crescia de boca em boca. Pero junto com ela também crescia la confusão, seria aquilo realmente uma sinal de Deus? Ou solo uma sombra enganosa que se aprovechava del dolor para estender-se? Las senhoras, acostumbradas a guardar secretos em el coração, começaram a encender velas escondidas. Muitas no lo decían ni a sus esposos, por miedo a críticas ou reproches. Pero em lo mais íntimo, se sentiam acogidas por essa mirada vazia de calavera que, paradogicamente, parecia compreender suas lágrimas. Havia algo profundo em essa experiência, era como se los dolores guardados por anos perdidas de hijos, la viudez solitária, nietos que se alejaram se encontrara eco em aquela figura silenciosa. Querida, te has dado conta de como, em momentos de dolor, buscamos sinais incluso em lo mais inesperado? Aquelas mulheres, que viviam sem médicos, sem governo que las protegiera, encontravam refúgio em orações que talvez nem compreendiam del todo. No es así também com nosotras, quando doblamos las rodillas ante Deus pedimos solo fuerza para levantar-nos ao dia seguinte? Aunque pase por el vale de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estás comigo, tu vara y tu caiado me infundem aliento. Salmo 23:4. Esse versículo resonava, aunque não se digera em voz alta. Era como se Deus recordara que o verdadeiro consuelo no viene de las imágenes, sino de sua presencia constante. Pero, hermana mía, lo que aquelas mulheres não sabiam era que essa misteriosa devoção se esparceria como fuego em paja seca.
Lo que comenzó como um secreto entre abuelas angustiadas pronto llamaria la atención de hombres poderosos, líderes religiosos e incluso personas que desejam manipular o miedo del pueblo com fines oscuros. Y, em aquela noite silenciosa, quando a última vela se apagou à frente a la calavera vestida com túnica, algo extraordinário estava a ponto de suceder, cambiando no solo o destino de um pueblito, sino de todo um pueblo que aprenderia a viver entre la fe, el miedo y la esperança. Eu sol aún não havia salido por completo quando las calejuelas del mercado começaram a alenar-se de vocês. O aroma del maíz asado se mesclava com el dulce olor a canela y el sudor de los trabajadores que cargavam suas mercancias. Mulheres com ninos em brazos equilibravam canastas de frutas, mientras el sonido de las monedas y los gritos de los vendedores retumbavam em el aire cálido de la manana. Era em esse cenário simple y agitado donde nasciam as histórias de la devoção popular, donde la fe y la necessidade caminhava de la mano. Aquelas mulheres pobres, com o rosto marcado por el tiempo y las manos endurecidas por el trabalho, sempre se encontravam ante o mesmo dilema. Como sostener a la família quando em casa casi não havia nada? La Santa Muerte, aunque não era reconhecida oficialmente, aparecia como uma presencia estranha, pero cercana. Uma de elas, la amada Dolores, legou um dia ao mercado sem nada para vender. Su huerto se havia secado por la falta de luvias. Com lágrimas discretas, sussurrou uma oração frente a uma pequena estatuíla de calavera que levava escondida em su chal. Santita, protege a mis hijos e no deixes que passem hambre. Esse mesmo dia, um comerciante, comovido por sua situação, lhe comprou alguns manojos de ervas casi secas por um valor mucho maior do que realmente valiam. Dolores regressou a casa com um saco de maíz y um pedaço de carne. Para ela, foi um milagro. Para outras mulheres que escucharam sua história, foi um sinal de que alguém estava intercediendo. La notícia corrió rapidamente entre las vecinas, y pronto, em cada esquina del mercado, se comenzaba a hablar de la Santa Muerte. Também havia historias de curaciones. Uma abuela lamada Josefina, e a com el cabelo plateado y el cuerpo encorvado, contava que su nieto havia caído enfermo. Sem recursos para levá-lo ao médico, incendiou uma vela frente a uma imagem escondida em sua habitação y suplicou. Dias después, el niño se levantou, julgando como se nada hubiera pasado. Para Josefina, não havia dúvidas, foi a intervenção de essa figura misteriosa. Assim, entre aromas de frutas, granos y flores del mercado, crescia uma devoção que mesclava medo y esperança. Las madres creiam que la Santa Muerte compreendia seus dolores de uma forma que nadie mais podia. Después de todo, que é melhor para entender o hambre, la pérdida y na soledade que aquela que representa o fim de la vida? Y pouco a pouco, essa devoção deixou de ser só um secreto de alguns hogares para convertir-se em conversação entre puestos, em murmúrios entre vendedoras cansadas, em sussurros em filas largas. Querida hermana, não é essa verdade que, quando la vida aprieta, também buscamos qualquer rastro de consuelo? Quantas vezes has sentido o peso de tener que poner comida em la mesa de tus nietos, o te has preocupado por el hijo que vive lejos, y na única fuerza que encontraste foi em la oração? Aquelas mulheres del passado solo reflejam o que também vivimos hoje, la necessidade de crer que alguém nos escucha, incluso quando la ayuda parece impossível. Venid a mim todos los que estáis trabalhados y cargados, y os haré descansar. Mateus 11:28. La invitação de Jesus é essa clara y lena de ternura. Él não nos pede riquezas ni grandes esfuerzos, solo que nos acerquemos a Él com coração sincero. Aquilo que las mulheres buscavam em imagens y rezos escondidos, el Senhor lo oferece de forma completa e descanso verdadeiro para el alma afligida. Pero, querida mia, lo que nadie podia prever era que essa devoção, nascida entre puestos humildes y corazones dolidos, empezaria a incomodar a los hombres poderosos. O murmúrio que se estendia por el mercado pronto legaria a ouídos de sacerdotes y autoridades, que veíam em essas práticas peligro para a verdadeira fe. No que parecia solo uma crencia inocente de mulheres sencilas estava a ponto de convertir-se em movimento que dividiria famílias y incendiaria debates inflamados dentro de la mesma igreja. O interior de la igreja estava envuelto em silêncio.
Roto solo por eu chisporroteio de las velas y el fuerte aroma de incienso que subia em colunas lentas, iluminado por los raios de colores que atravessavam los vitrales. Los bancos de madeira crujiam quando algumas mulheres sencillas se arrodilavam, traindo consigo bolsas del mercado y panuelos gastados em la cabeça. O contraste entre la solenidade del templo y la sencillez de aquelas vidas dejava o aire cargado de tensão. Em aquele tempo, los sacerdotes empezaram a ouvir rumores sobre uma devoção estranha que crescia entre o pueblo. La Santa Muerte, decían, estava sendo venerada em casas humildes, em altares improvisados, em quartos escondidos. Ao princípio, los padres no le dieron mucha importância, pensando que era solo uma superstição passageira. Pero quando notaram que mulheres piadosas que antes estavam sempre presentes em las misas ahora dividiam suas orações entre o altar de Cristo y na imagem de la calavera, o corazón de los pastores espirituales se llenó de preocupação. Domingo, o padre Alejandro decidiu hablar del tema em sua homilia. Sua voz firme ressonou entre las paredes del templo. Hijas, recuerden que solo há Senhor que venció a la muerte. Não se deixem enganar por figuras que prometem lo que solo Deus pode dar. Algumas mulheres bajaram na cabeça, avergonzadas, pero outras se inquietaram, sintiendo-se julgadas. Uma de elas, Carmen, se levantou y, después de la misa, se acercou ao sacerdote. Com lágrimas em los olhos, lhe confessou: Padre, quando mi marido estava entre la vida y la muerte, fui ante ela que encontrei consuelo. Não me julgue, eu solo queria salvar a quem amo. O padre la escuchou com paciência, pero su rostro reflejava la gravedade del dilema. Como convencer a aquelas mulheres, que encontravam em la Santa Muerte ombro silencioso, que solo Cristo era la resposta? Como alcançar corazones já marcados por tantas pérdidas y dolores, sem herir aún mais suas heridas? Mientras tanto, em las casas sencillas del pueblo, las conversações tomavam fuerza. Algumas mulheres diziam que a igreja não compreendia suas necessidades, que los sacerdotes hablavam de fe, pero não conheciam o hambre ni o duelo como elas lo conheciam. Outras, fieles a la tradição, advertiam: Cuidado, hermanas, não se alejem de la verdadeira luz. O pueblo estava dividido, y o corazón de las mulheres, em conflicto. Querida hermana, não é assim também com nosotras? Quantas vezes te has sentido dividida entre lo que sempre aprendiste em la fe y aquilo que, em momentos de dolor, pareció oferecer uma salida mais rápida? Talvez se quando piensas em deixar la oração, ou quando la soledade te hace buscar consuelo em lugares que no lenan de verdade. Esos dilemas no saem solo del pasado, também saem nuestros hoy. Nadie puede servir a dois senhores, porque aborrecerá a um y amará ao outro, ou se entregará a um y despreciará ao outro. Mateus 6:24. Jesus nos recuerda que nuestro corazón necessita tener solo dueno. Se tratamos de dividi-lo, perdemos la paz. É esse difícil, querida mia, pero também é esse liberador saber que, quando elegimos confiar solamente em o Senhor, Él nos sostiene, incluso em las noches mais largas. Pero em aquel pueblo, la história apenas comenzaba. Porque, em uma noite silenciosa, em uma família marcada por la enfermedade, la imagem de la Santa Muerte foi colocada junto à la cama de homem agonizante. Las velas temblavam, las lágrimas corriam, y la tensión era tão densa que parecia cortar o aire. Lo que nadie sabia era que, justo essa noite, algo sobrenatural se manifestaria ante todos y cambiaria o rumbo de la devoção popular para sempre. La madrugada cobria o pueblo com su manto frio. Las paredes de adobe dejavam passar o viento que silbava entre las rendijas, mientras las velas temblavam lançando sombras danzantes sobre los muros. O olor de la cera derretida se mesclava com o de las hierbas secas colgadas del techo, y o silencio solo era interrompido por el ladrido lejano de perro. Era em esse ambiente de fragilidade que las mulheres se reuniam para compartilhar los milagros y mistérios atribuídos a la Santa Muerte. Entre las historias mais repetidas estava la de Rosário, uma senhora de cabelos plateados que havia perdido a su hijo mayor por culpa de la violência em las calles. Su corazón vivia em luto, pero una noche, arrodilada frente a la calavera com túnica, pediu proteção para sus nietos.
Dias después, um grupo de jovens intentou arrastrar a su nieto ao crime, pero misteriosamente se detuvieron, como se una fuerza invisible los hubiese apartado. Para Rosário, aquilo foi uma sinal de que la Santa Muerte la havia escuchado. Outra história venia de Ana Luísa, quem sofria um dolor constante em el pecho. Sem dinheiro para ir ao médico, incendiou 3 velas no pedindo sanação. A la manana seguinte, despertou com uma ligeireza que não sentia hacía meses. La notícia corrió entre las vecinas, que começaram a repetir o mesmo acto, cada una com suas propias intenções, la salud de um esposo, la liberação de um hijo alcoólico, la esperança de encontrar trabalho. Los testemunhos se multiplicavam, pronto todo el pueblo hablaba de los hechos misteriosos. Las mulheres, acostumbradas a cargar com suas penas em silencio, encontravam alívio ao compartilhar entre elas los signos que haviam recebido. Sus corazones heridos latiam em cada relato, um sueno donde la calavera sonreía, uma voz que descia no temas, uma vela que não se apagava apesar del fuerte viento. Esos detalhes davam a las devotas la certeza de que algo sobrenatural estava em movimento. Como nos parecemos a elas, mi querida hermana. Também nosotras, em nossas largas silenciosas, buscamos sinais de que nuestras orações estão sendo escuchadas. Talvez tu le hayas pedido a Deus por esse nieto que se ha alejado de la fe, ou por la salud que parece escapar-se com los anos. Quando algo pequeno sucedes uma visita inesperada, uma palavra de consuelo, uma leve melhoria, el corazón se llena de esperança. La oração del justo é poderosa e eficaz. Santiago 5:16. Mira como la palavra nos recuerda que la fuerza não está em el objeto, em la imagem ni em el ritual, sino em la fé sincera que se eleva hasta el trono de Deus. Aquelas mulheres encontravam consuelo em sinais estranhos, pero la Bíblia nos ensina que é essa la oração ao Senhor la que mueve montanas sanan heridas. Pero aquela noche helada, mientras las velas ardiam hasta la mitad el viento hacía crujir las ventanas, algo inesperado sucedió. O ninho enfermo, acostado sobre um petate de paja, começou a sonreír a assinalar assim o vacío del quarto. Ela está aqui, abuelita, dijo entre suspiros. Las mulheres se miraram entre si, temblando entre o medo e o assombro. Que era aquilo? Una presencia real? Una ilusão? Una sinal de que fuerzas maiores estavam disputando o coração de aquel pueblo? O mistério, querida mia, apenas começava a profundizar-se. Los callejones de la ciudad eram estrechos oscuros, com olor a pólvora, humo de cigarrillos sudor de cuerpos apurados. Faroles débiles iluminavam as paredes manchadas, o sonido de passos rápidos retumbava em la madrugada. Em cada esquina, uma mirada desconfiada. Era um ambiente cargado, marcado por la violência e o medo. Fui em ese cenário sombrio donde la devoção a la Santa Muerte começou a ser apropriada por manos equivocadas. Lo que antes era consuelo de mulheres pobres, agora também atraía hombres violentos, que veiam em aquela figura uma aliada para seus actos oscuros. Grupos de criminales empezaram a levar pequenas imagens de la calavera colgadas ao cuello, como se fueran amuletos de invencibilidade. Decían que, protegidos por ela, nenhum disparo los alcançaria, ninguna policía los detendria. Madres abuelas, lenas de temor, observavam como sus hijos nietos se acercavam a essa devoção distorcionada. El corazón de Carmen, por exemplo, casi se rompió quando viu a su nieto legar a casa com um rosário donde, em lugar del crucifixo de Cristo, colgaba una calavera. El decía: Abuela, não te preocupes, agora estou protegido. Pero em lo profundo, Carmen sabia que eso não era protección, era perdición. Los callejones se llenaban de altares clandestinos. E não eram velas incendidas por senhoras piadosas, sino ofrendas de cigarrilhos, álcool y hasta armas dejadas frente a las imágenes. El miedo se apoderaba de las famílias, porque sabiam que aquel culto não era solo uma búsqueda desesperada de esperança, sino que se estava convirtiendo em instrumento del mal. Querida, mira como el corazón humano pode ser enganoso. Lo que nació del dolor y la fragilidade, pronto fui capturado por la oscuridad. No é esse así também em nuestras vidas?
A veces empezamos algo com buenas intenções, pero se não estamos atentas, o inimigo encontra brechas. Talvez se uma amistade que parece inofensiva, pero nos aleja de la fe. Hábito pequeno que, com o tempo, nos rouba a paz. Eu mesmo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Coríntios 11:14. Essa palavra nos advierte com fuerza, e no todo lo que parece consuelo viene de Deus. Necessitamos discernimento, hermana mia, pedir ao Espírito Santo que nos abra los olhos para não cair em trampas que prometem proteção, pero traem destruição. Em aquel pueblo, la división era cada vez mais profunda. Las madres loraban, los sacerdotes se indignaban, los jóvenes eram seducidos por promessas falsas de poder. Incluso los mais ancianos não sabiam como aconselhar a sus hijos nietos, tal era la confusão espiritual. Entonces surge la gran pregunta, que aún hoy sigue resonando. ¿Será possível separar la devoção sincera del pueblo sufrido de la manipulação del mal que ahora se escondia detrás de aquela figura? La respuesta, querida mia, estava a ponto de ser revelada. Traeria consigo tanto lágrimas como liberação. El sol nació suave aquela manana, el canto de los pájaros se mesclava com o aroma del café recém-hecho que salia de las cocinas humildes. Las abuelas preparavam a mesa com pão, pastel de maíz tapioca, mientras los nietos corriam por el pátio a úmido del rocio. Havia paz em esse instante, contraste com las noches de medo confusão que havia marcado ao pueblo. Después de tantos rumores, disputas desilusões, algumas mulheres começaram a dar-se conta de que não encontrariam a verdadeira esperança em figuras sombrias. Dolores, que antes incendia velas em secreto para la Santa Muerte, les contou a suas vecinas que, em uma madrugada de lágrimas, se arrodilou frente à la Bíblia aberta e sentiu como se um enorme peso se hubiera quitado de seus ombros. Ela dijo: me di cuenta de que não era la calavera que me escuchaba, sino eu mesmo Deus, que sempre estuvo comigo. Suas palavras tocaram o coração de outras madres abuelas, que estavam cansadas de viver divididas entre la tradição e la fé verdadeira. Los sacerdotes, que antes solo repreendiam, começaram a escuchar com mais ternura. Em lugar de condenar, abrazavam. Organizava encontros de oração donde las mulheres podiam hablar de su dolor sem medo a ser juzgadas. Ali, entre cantos sinceros e abraços sinceros, muitas empezaram a redescobrir la fuerza de Cristo. Não se tratava de negar las pérdidas, sino de entregárselas ao Senhor que venceu a la muerte. Las histórias de conversão começaram a multiplicar-se. Uma senhora lamada Josefina tirou a imagem que guardava escondida em el armário. Outra, Carmen, le quitó del cuello a su nieto la cadena con la calavera y en su lugar le puso una pequena cruz. Los jóvenes, ao ver la firmeza de suas abuelas, empezaram a entender que eso não era solo tradição, sino amor que protege y guia. Querida hermana, no pasa lo mismo com nosotras. Quantas vezes buscamos alívio em soluções rápidas para dolores profundos, solo encontramos vacio? Tu, que talvez aloraste por hijos distantes, por nietos que eligieram caminhos peligrosos, ou por uma saúde que se desgasta com los anos, necessitas recordar. La verdadeira esperança não está em símbolos estranhos, sino em Cristo, que seca nuestras lágrimas. Eu soy la resurrección y la vida. Eu que crê em mim, aunque muera, vivirá. João 11:25. Que palavra tão poderosa, hermana mia! Nos assegura que ni la muerte tiene la última palavra, porque Jesus venceu. Em el descansa o alívio de las madres cansadas, de las abuelas que sostienen famílias, de las mulheres que enfrentam la soledade. Así, la devoción que había nacido del miedo fui transformando-os em testemunhos de liberação. Pero presta atenção, la história de la Santa Muerte não termina em oscuridade. Para aquelas mulheres também para nós outras, se convierte em recordatório de que todo coração humano busca esperança, pero solo em Cristo encontramos la verdadeira luz. Essa luz não se apaga, querida mia, porque brilha por toda a eternidade. Mi querida hermana, agora quero escuchar-te a ti. Que parte de esta história tocou mais tu coração? Foi quando las madres abuelas loravam por sus hijos?
O quando descobrieron que solo em Cristo há esperança verdadeira? Escreve nos comentários tua experiência, algo que tenha relação com tua vida, para que podamos compartilhar FEY consuelo entre nós outras. Y no ouvides e suscríbete ao canal para seguir recebendo histórias que fortalecem la FE, que nos recuerda o cuidado de Deus em cada detalhe de la vida. Assim, juntas, formamos uma grande família espiritual, donde cada amém o escrito é testemunho vivo de esperança. Entonces, hermana mia, deja tu comentário, comparte tu vivência Y suscríbete. Que o Senhor bendiga tu casa, a tus hijos Y a tus nietos, Y que la paz de Cristo permaneça em tu coração o Y sempre. Amém.